Queridos irmãos e amigos, como nosso irmão já mencionou o tema desta manhã, que eu quero considerar com os irmãos na palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos, à medida do possível, venham fazer uso da Bíblia Sagrada, né? Queridos irmãos, o tema desta manhã é o fim de todas as coisas. Nós não podemos passar por alto o que está acontecendo no cenário internacional. Os irmãos sabem que nós estamos na iminência de uma grande guerra. E nós que vivemos num país de paz, nós que estamos em paz, quando nós que estamos tranquilos e aparentemente, praticamente podemos pensar, bom, é apenas mais um conflito. Mas nós não podemos esquecer que um dia esse mundo terá um fim. Tudo que tem um início tem também um fim. E nós não podemos ficar desatentos a isso. O que isso tem a ver? Mais uma guerra. O que isso tem a ver? Um fim. Ainda que não surja, ainda que nós não sejamos, ainda que a gente não venhamos presenciar um fim de mundo por uma guerra, mas nós tivemos o nosso nascimento e também um dia chegará o nosso fim. Mas Deus quer que nós venhamos pensar, mas é na nossa salvação. Porque para Deus, meus irmãos, é algo mais importante para Deus, é com que nós venhamos ter uma vida eterna, uma vida que não cessa, uma vida sem sofrimento. Alguém pode pensar, não, mas a vida que eu vivo é uma vida muito boa, é uma vida muito tranquila, mas pode ser, mas uma vida de 70, 80, 90 anos, alguns podem chegar um pouquinho mais, como chegou a nossa irmã Eufrosina, né? Está com 105 anos de idade. Mas diante de Deus, ou seja, diante da eternidade, o que é 105 anos? É como se é nada. Talvez seja um segundo. Diante da eternidade, 100 anos são frações ou milésimos de segundos diante da eternidade. Mas, irmãos, então, vamos ao tópico. Este mundo terá um fim? O que isso tem a ver? Quando nós abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 3 em diante, este tema foi um tema bastante considerado, meditado pelos discípulos de Jesus, logo em seus dias. Os discípulos perguntaram para Jesus se esse mundo teria um fim. Eles queriam saber disto. E nós também precisamos meditar, esse mundo vai ter um fim? Qual será o meu destino? No fim de tudo, eu serei salvo ou eu serei perdido? Queridos irmãos, eu quero dizer a todos que até as crianças estão percebendo que tudo na natureza está bastante desorganizado. Tudo está diferente. Nós podemos perceber que onde havia grandes rios, hoje é apenas um córrego. Onde as pessoas plantavam no passado, né, que a terra era fértil, hoje a terra está infértil. A terra produz, mas é necessário fertilizantes. Nós percebemos também que no mundo está havendo uma escassez de água. Nós estamos percebendo que o clima está mudando. Os irmãos percebem que as temperaturas na terra estão se elevando. Nós percebemos também que em lugares que eram frio, está ficando mais frio. Outros lugares que era frio, está ficando um pouco mais quente. Enfim, até as pessoas de mais idade dizem, tudo está mudado.
O tempo está maluco, não está como era antes. Alguns chegam a dizer isso. Mas, irmãos, estamos então caminhando para um fim. Mas o que a Bíblia diz acerca disso? Vai ter um fim? Como eu disse, os discípulos perguntaram para Jesus se iria ter um fim e perguntou quais. E Jesus falou de alguns sinais que já estão alguns tendo cumprimento e alguns sinais ainda falta cumprir. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos aproveitaram a oportunidade para perguntar para Jesus algo a este respeito. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos e, em particular, lhe pediram: Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu aquilo que todos os irmãos conhecem. Disse Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, é o início das dores. Queridos irmãos e amigos, às vezes ao ler esse texto, a nossa consciência se acalma. Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Essas palavras de Jesus, elas tiveram o seu cumprimento. Queridos irmãos, Jesus disse o seguinte, ou melhor, no mundo tivemos duas grandes guerras de nível mundial. A primeira guerra, que foi de 1914 até 1918, cumpriu as palavras de Jesus: ainda não é o fim. Depois tivemos uma segunda grande guerra mundial, que foi de 1939 até 1945. As palavras de Jesus novamente se cumpriram. Ele disse: mas ainda não é o fim. E ele diz, agora no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí sim, aí virá o fim. Queridos irmãos e amigos, essa profecia ainda, ela não se cumpriu, mas ela há de se cumprir, Mas, queridos irmãos, antes dessa profecia se cumprir, alguns acontecimentos vai ter lugar ainda. Nós chamamos, algumas coisas vão acontecer, mas por que ainda não veio o fim ainda? Nós vivemos no tempo chamado tempo de graça. Nós estamos no tempo que a Bíblia chama tempo oportuno. Nós estamos vivendo no tempo, meus irmãos, onde que Deus nos dá oportunidade para que eu e para que você se prepare para um dia estarmos com Ele na eternidade. Deus ainda não destruiu esse mundo, como disse Jesus em Mateus 24, verso 22. Ele disse o seguinte, que ainda esse mundo não foi o fim ainda. Ele disse: por causa dos meus escolhidos. Ah, se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa se salvaria. Deus não colocou um fim a este mundo por sua causa, porque Ele quer que você venha ser salvo para toda a eternidade. Queridos irmãos e amigos, então Jesus, Ele não falou que não vai ter um fim.
Ele falou que vai ter um fim, sim, mas algumas coisas iriam acontecer antes. Nós lemos agora há pouco, Jesus disse: porquanto haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. As pestes são as doenças que reinam em nossos dias, doenças que não se ouvia falar. Hoje, quantas doenças que traumatizam a humanidade, doenças horríveis. Se isso acontecia no passado, era em pequena escala, mas hoje, se nós formos em um hospital canceroso, aquele hospital não tem vaga, está lotado. Se formos em um hospital onde tem doenças pneumológicas, né, também os hospitais estão lotados. Se nós formos, então, em qualquer hospital, ali não há vaga. E assim, meus irmãos, não é apenas no Brasil, é no mundo. Este mundo virou um vasto hospital. As pestes estão assolando a humanidade. Mas e a fome? Eu lembro que, eu já contei aqui na igreja, um africano, né, irmão Barnabé Katende, na escola missionária, ele falou isso para nós. Esse irmão Barnabé Katende é um africano, era, né, porque ele faleceu, né? O irmão Katende era um médico de apenas 36 anos. E esse médico, pedimos para que ele veio ao Brasil para estudar princípios ativos de plantas, para desenvolver fármacos. E o irmão Barnabé Katende, na época, ele disse assim, pedimos para que ele orasse, ele disse assim: irmãos, e ele começou a chorar, né? Ele olhou pela janela, ele viu uma horta e disse: olha que linda horta, olha que horta mais linda. E ele não orava, ele não pedia as bênçãos sobre o alimento. Alguém perguntou: mas irmão Katende, mas por que o irmão está chorando? Ele falou assim: irmãos, olha a horta daquele vizinho, olha que horta mais linda. Lá na África, o nosso povo está morrendo. Lá na África, enquanto o exército come a mandioca, o nosso povo está escondido, esperando o exército jogar a casca da mandioca no lixo. E o nosso povo está comendo a casca. Isso quando eles acham a casca para comer. E ele, chorando, disse: eu estou diante de uma mesa repleta de alimentos. Eu não sei qual desses que eu vou comer primeiro. E ele perguntou e disse: será que nesse momento a minha esposa tem algo para comer? Será que nesse momento as minhas filhas têm algo para comer? Será que nesse momento os meus pais não morreram de fome? E ele falou assim, chorando: eu, como médico e professor, eu ganho apenas $15 por mês. Isso foi em 90, não recordo bem o ano. Assim, olha, todo o meu salário não dá para comprar 15 quilos de fubá, alguma espécie de farinha que eu não conheço. E ele chorou e disse, e ele deu um brado e disse: oh Senhor Jesus, vem logo. Eu não vou dar o brado que ele deu, tá, meus irmãos? Eu não vou dar o brado. Mas quando ele deu o brado, mas foi um brado de verdade. Ele falou um vem logo, mas tão forte, que eu até olhei para o teto assim e temi. Eu achei que Jesus estaria vindo naquele momento, né? Porque eu não estava preparado. Mas ele ansiava a volta do Senhor Jesus como sendo a solução do seu problema, como sendo a solução do povo onde que ele vivia. Vem logo. Queridos irmãos e amigos, naquele mesmo ano, ele faleceu, não na África, faleceu em São Paulo, aos 36 anos de idade. Queridos irmãos e amigos, não morreu com fome, mas morreu em consequência da fome. Queridos irmãos e amigos, a fome reina, a violência ela reina. Os irmãos vê, só olhar ao lado das nossas residências, os nossos muros são altos, os muros dos vizinhos são altos, e mesmo estando em meio a tanta aparentemente segurança, não há segurança. Os presídios estão superlotados.
Enfim, meus irmãos, a violência está crescendo, crescendo e crescendo. A corrupção em todo o setor da sociedade também está aumentando de um modo assustador. A corrupção que levou à destruição deste mundo por água, também essa mesma corrupção ainda, ela está bastante crescente. Deus destruiu o mundo uma vez, por causa da violência, por causa da corrupção. É o que Deus disse a Noé certa vez. Está lá em Gênesis 6, versículo 5 e o versículo 11. O Senhor diz que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que a terra estava cheia de violência. Os homens haviam corrompido seus caminhos. Por isso, ele disse a Noé, Gênesis 6,14, Noé, o fim de todos os seres é vindo perante minha face. Faça uma arca de madeira, porque eu vou trazer um dilúvio. Queridos irmãos, o dilúvio aconteceu. E ninguém tem dúvida disto. Mesmo sendo ateu, mesmo o ateu crê que houve uma grande enchente. Nós olhamos para os montes, a terra era uma planície. Nós vemos nós vemos muitas montanhas. Os geólogos, eles sabem que já houve uma grande enchente, mesmo não querendo crer nas Escrituras. E as Escrituras diz que houve um grande dilúvio. Esse dilúvio destruiu a humanidade por causa dessa maldade nos pensamentos e principalmente a corrupção e a violência. E se eu perguntar a vocês, será que hoje não tem violência? Com certeza uma pergunta, uma pergunta que nem precisa ser feita. Será que nesse mundo existe corrupção? Os governantes não roubam de ninguém, não roubam da educação, nem da saúde, nem de nenhum setor. Enfim, a corrupção é assustadora. Queridos irmãos e amigos, então esse mundo vai ter um fim. Vamos perguntar para Deus, Senhor, por que esse mundo vai ter um fim? Por que, Senhor? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 22, o Senhor Deus diz por que esse mundo um dia vai ter um fim. Aqui diz o seguinte, olha, Jeremias 4, 22, o Senhor Deus diz assim, deveras é uma palavra bastante antiga, quer dizer, na verdade, deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem nada sabem. Deus diz que o homem é sábio para fazer o mal, mas para fazer o bem nada sabem. Irmãos, os homens têm desenvolvido muitos instrumentos para tirar a vida de seres humanos. Eles têm uma sabedoria fantástica, diabólica, para arruinar a vida das pessoas. Armas químicas, biológicas e outras. Deus diz que o homem tem sabedoria para fazer o mal, mas para fazer o bem, nada sabem. Mas a pergunta, Deus vai trazer um fim a este mundo? Quem estiver com as suas Bíblias e quiser abrir, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, verso 6, o Senhor promete que um dia vai ter um fim a este mundo. Queridos irmãos e amigos, o Senhor Deus diz o seguinte, 7, versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo 2, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Queridos irmãos e amigos, Deus fala que o fim virá. Se nós acreditarmos, bem-aventurados, se nós fizermos o preparo. Se nós duvidarmos, Ele vai destruir da mesma forma.
crendo ou não crendo, ele vai destruir. Queridos irmãos e amigos, Deus diz que o fim virá sobre os 4 cantos da terra. E eu perguntei, mas por que vai vir o fim? Deus diz que o seu povo já não o conhece. Mas tem alguma outra razão porque Deus vai pôr um fim a este mundo? Além da violência, da maldade? No livro do profeta Isaías, no capítulo 24, versos 5 e 6, o Senhor fala algumas razões pelo qual Ele vai destruir esse mundo, mas Ele não quer que nós sejamos destruídos. Algumas das razões, Ele diz o seguinte, Isaías 24, versículo 5, a terra está contaminada, disse o Senhor Deus, por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as minhas leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que nela habitam, se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Queridos irmãos e amigos, Deus ele diz que os moradores da terra serão queimados, serão tão destruídos, poucos hão de restar. Mas só que antes disso acontecer, meus irmãos, algumas coisas, antes de acontecer, vai haver alguns sinais no céu, vai acontecer alguns sinais na terra. Um sinal no céu que vai acontecer é o chamado fechamento. Eu falei que nós estamos no tempo da graça, ou seja, tempo de oportunidade, né? Mas quando acabar a oportunidade do homem reconciliar com Deus, ou seja, hoje nós temos oportunidade de reconciliar com Deus. Um exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, o Senhor Deus diz assim, olha, buscai ao Senhor, quando? Enquanto se pode achar, invocai-o, quando? Enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se a quem? Ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Aí diz mais, queridos irmãos e amigos, então Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que o Senhor diz, por que há essa expressão enquanto? Porque um dia haverá, em que muitos irão buscar o Senhor e não vão ou não irão achá-lo. Eu não vou ler, mas está escrito lá em Zacarias 13, verso 9, ou inverti, aliás, 7, verso 13. Lá diz assim, como ele clamou, não ouviram, assim muitos o buscarão e não o acharão. Queridos irmãos e amigos, então existe essa expressão, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, temos que buscar o Senhor enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, temos que buscar ao Senhor. Enquanto respiramos, porque hoje à noite a gente não sabe o que vai acontecer conosco, mas temos que buscá-lo enquanto se pode achar. Queridos irmãos e amigos, sinais no céu. Então, antes, quando esse mundo estiver prestes a acabar, nós sabemos que a peste, que são as doenças, já reina, a fome, que é um sinal da vinda de Jesus, também reina. Sabemos que a violência é crescente, é um sinal evidente. Jesus também falou em Mateus 24, que nós não lemos, mas os irmãos já conhecem. Jesus disse que surgiriam falsos cristos e que mais? E falsos profetas. Jesus disse que esses falsos profetas, está lá em Mateus 24, verso 11, farão grandes sinais. E no versículo 21, 22 de Mateus 24, ele diz que esses falsos profetas fariam tão grandes sinais, que se possível fora, enganariam até mesmo quem? Até mesmo os escolhidos. E nós vemos esses falsos profetas, muitos pregadores egoístas, querendo dinheiro do povo, querendo
pretensamente querendo vender milagres, mas não pregam a palavra de Deus, usam a palavra de Deus para extorquir. Mas Jesus os chama de falsos profetas. Eles fazem milagres? Fazem, mas é eles que fazem? Não, é o inimigo. Por que é o inimigo? Tem pessoas que dizem, não, mas lá alguém me revelou, lá eu fui curado, lá eu fui aquilo. E essas igrejas estão enchendo. Por quê? Porque tem muitos enganadores, e nós vemos isso aos nossos olhos. Antigamente, quando eu era criança, né, existiam poucos canais de televisão, e não tinha quase, acho que nem havia programas evangélicos, né? Mas hoje tem muitos canais, mas o que isso tem a ver? Significa que está multiplicando-se a massa, mas e a fé deles? Está crescente na palavra de Deus? Não. Queridos irmãos e amigos, eu disse que esses milagres, nem todos esses milagres podemos atribuir a Jesus, dizer que foi Cristo que fez. Nós vemos esses sinais. Jesus disse em Mateus 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, o que ele mais disse? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós aonde? Em teu nome? Em teu nome não temos feito muitos milagres? Em teu nome não temos expulsado demônios? Versos 22, 23. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos o quê? Vos conheci. Profetizaram ou profetizam em nome de Jesus. É muito comum alguém dizer assim, olha, o Senhor me revelou. É muito comum alguém dizer assim, não, mas o pastor na minha igreja, ou teve um pregador que chegou lá e contou tudo sobre minha vida. Mas, olha aí, profetizam em nome de Jesus. Expulsam demônios em nome de quem? De Jesus. Milagres em nome de Jesus. Mas foi com o poder de Jesus? Não, porque ele disse, eu nunca vos conheci. Queridos irmãos e amigos, nós vemos esses sinais aos nossos olhos, mas tudo isso é indicativo de que nós vivemos no tempo do fim. Queridos irmãos e amigos, então vamos ver um sinal. Antes que Cristo venha, vai então fechar-se o tempo da graça, vai passar esse tempo oportuno de comungar com Deus. Qual é um sinal? No livro de Amós, no livro do profeta Amós, capítulo 8, nós temos que ficar bem atentos a esses sinais, meus irmãos. Por quê? Porque se nós alcançarmos esse período, quando isso acontecer, aí os irmãos vão pensar assim, bem que estava escrito na palavra de Deus, que este fenômeno iria acontecer. Amós 8, verso 9. Irmãos, o profeta Amós 8, verso 9, diz que vai haver uma escuridão, mas não é uma escuridão comum, como nós vemos aí, né? É uma escuridão, não vai ter iluminação elétrica, não vai ter nada, vai ser uma escuridão tal, antes da volta de Jesus, Amós 8, verso 9. Naquele dia, olha a expressão, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentação. E disse mais, vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão.
Queridos irmãos, a gente não pode fugir da realidade. Esse fato vai acontecer. É muito mais agradável falar de coisas que não vão acontecer. Mas acontece que esse fato vai acontecer. Aqui diz que vai escurecer o sol e a lua. No livro do profeta Isaías, no capítulo 13, também fala a mesma coisa. No livro do profeta Isaías, fala do fenômeno que vai acontecer na natureza, diferente do seu curso. Quando eu falei de escuridão, meus irmãos, essa escuridão é uma escuridão de verdade mesmo. Não é uma escuridão que, quando acaba a luz num bairro, fica escuro aquele bairro. Mas essa escuridão, meus irmãos, será muito mais do que isto. Não dá nem para nós imaginarmos. 13, verso 9, de Isaías. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em destruição e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Verso 13. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor e por causa do dia da sua ardente ira. Queridos irmãos e amigos, vai haver um escurecimento então no sol, da lua e das estrelas. Mas quando se fala em guerra, como eu disse aos irmãos, estamos na iminência de existir uma terceira guerra mundial, ainda que não aconteça daqui a alguns dias, mas nós estamos na iminência dela acontecer. O que isso tem a ver? Tem a ver, meus irmãos, que irá... Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 16. O Senhor, Ele nos mostra neste livro e nesse capítulo, na visão do sexto selo. Os irmãos sabem que o mundo começou no Oriente ou no Ocidente? O que os irmãos dizem? Onde que era o Jardim do Éden? Era no Oriente ou era no Ocidente? No Oriente. O mundo iniciou no Oriente. E ele vai também, como o início do seu fim, vai ser também no Oriente. Aqui diz o seguinte: e o sexto anjo, aqui esse sexto anjo é quando cair as 7 pragas. Mas o anjo, o sexto anjo que vai trazer uma praga, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Aqui diz que a água o quê? Secou-se. O que simboliza essa água aqui? É água literal? Hoje, para fazer guerra, precisa secar um rio? Não. Hoje tem o quê? Tem aviões, grandes navios. O que significa essa água aqui? Alguém falou agora há pouco. Povos. Está lá em Apocalipse 17, 15. As águas que vistes são povos, multidões, nações, línguas e tribos. Então essa água aqui, meus irmãos, são povos. Esse povo que mora nessa região banhada pelo rio Eufrates, o profeta Daniel diz, lá no capítulo 11, não vou ler, que significa que os povos que moram nessa região, eles vão desaparecer, ou seja, vão fugir. Eles não sabem como, só sabem que eles não vão ficar nessa região. Depois que eles desaparecerem ou saírem daquele lugar por algum motivo, vai abrir passagem, caminho. Aqui diz assim, ó. Aí diz assim: a água secou-se para preparar o caminho para que passe os reis do Oriente. Ou seja, aquele povo saindo ou desaparecendo vai abrir uma passagem para os reis do Oriente. Um exemplo: os Estados Unidos quer fazer guerra contra a Síria, mas ele quer usar como base a Rússia, porque da Rússia para chegar na Síria
É mais fácil? É mais fácil para poder atacar tal país. Mas aqui tem um lugar que os reis do Oriente, eles irão passar. E essa região, meus irmãos, que eles querem passar, tem 2 lugares. Mas é que o povo, aqui fala reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? O Oriente é a China, é a Índia, é o Paquistão, então, Japão. Então, aqui diz que vai abrir passagem para os reis do Oriente. São antigos povos guerreiros. Veja bem, tem o canal, tem o Estreito de Dardanelos. Esse Estreito de Dardanelos, irmãos, então ele liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. E tem um outro canal, chamado Canal de Suez, que liga o Oriente e o Ocidente. Aqui o que vai acontecer? Aqui diz que então, disse João, então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Disse João, esses são 3 espíritos de demônios que operam sinais, e eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha. Aqui nessa mente, nós não podemos desviar a mente daqui, meus irmãos. Aqui fala de reis que vão ao encontro de outros, a fim de prepará-los ou de congregá-los para a batalha. Quando será essa batalha? Naquele grande dia do Todo-Poderoso. Irmãos, aqui fala de uma batalha que vai surgir naquele dia do grande Todo-Poderoso. Por que é chamado batalha naquele grande dia? Irmãos, é chamado de batalha naquele grande dia, porque lá em Jeremias 25, 32 e 33, 31 a 33, os irmãos recordam, o Senhor Deus diz assim, Jeremias 25, 31, o Senhor diz que ele tem uma contenda. Com quem que ele tem essa contenda? Com as nações. Jeremias 25, 31. O Senhor disse assim, olha, a última parte do verso 31. Pois o Senhor tem uma contenda com as nações. Ele entrará em juízo contra toda a carne, ou seja, contra todas as pessoas. E os ímpios ele entregará à morte, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal sai de nação para com nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor. Irmãos, se surgir uma terceira guerra mundial, não vai ter nação vencedora. Aqui diz, serão os mortos de quem? Do Senhor. Por mais que falam de armas químicas, armas biológicas, outras armas, elas vão destruir muita gente? Sim, mas não serão elas que vão pôr um fim a este mundo. Aqui diz assim, que os mortos são de quem? E serão os mortos do Senhor, naquele dia. Aí diz mais, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão recolhidos, não serão sepultados, não serão pranteados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Irmãos, aqui diz que serão tantos mortos, tantos, não vai ter quem chore por eles. Por que não vai ter quem chore? Porque também estarão mortos. Não vai ter quem vai sepultar o seu primo ou sua mãe. Por quê? Porque também este estará morto. Aqui diz que serão mortos, não é só lá no Oriente, também aqui no Ocidente. Serão os mortos do Senhor, de uma extremidade da terra até a outra. Queridos irmãos, por isso que lá em Apocalipse, como nós estávamos lendo, lá diz que será uma batalha do Todo-Poderoso. Ali diz que esses reis do Oriente são 3 espíritos imundos. O que isso tem a ver? Significa que nessa batalha,
vai estar envolvida as 3 principais religiões do mundo, que nós cremos, que é o protestantismo, que mais? Isso, ou alguns dizem assim, ó, que são os protestantismo, porque muitos são espíritas, o espiritismo, que, olha, vamos falar das 3 que têm influência no mundo, o espiritismo, né? O islamismo tem influência no mundo ou não tem? Muito. Espiritismo, o islamismo e o já falei protestantismo? Protestantismo, islamismo e não posso esquecer, né? Protestantismo, catolicismo. Então, são religiões predominantes no mundo. Catolicismo e romanismo é a mesma coisa, mas é isso mesmo. Obrigado. Queridos irmãos e amigos, aqui diz que esses 3 espíritos são espíritos de demônios que vão em encontro dos reis para a batalha. E eu quero dizer aos irmãos, só que esta batalha vai ser na ocasião da 6ª praga, na 6ª praga, que fala o 6º anjo, né? Se isso está prestes a acontecer, qual é a minha preocupação? Qual é a minha dedução? Se essas batalhas estão prestes a acontecer, mais perto ainda está o fechamento da porta da graça. Jesus falou, no versículo 15 de Apocalipse, 16:15, Jesus diz assim: eis que venho como ladrão. Como é que vem o ladrão? Ele vem avisando, eu vou assaltar a sua casa à noite. É assim, meu Marçal? O ladrão avisa? O ladrão não avisa qual casa que vai assaltar e nem a que horas. Assim também Jesus, ele não avisou nem o dia e nem a hora da sua vinda. Ele diz que será como um ladrão. E ele diz: bem-aventurado é aquele que vigia. Quem é feliz aqui, meus irmãos? É aquele que faz o quê? Que vigia. Quem vigia, ele fica atento. Olha, está para acontecer isso. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não veja a sua vergonha. Queridos irmãos e amigos, bem-aventurado aquele que vigia. E eu quero, antes de concluir, eu digo a vocês que no livro de Ezequiel 33:11, tem uma boa notícia para nós. Deus diz assim: olha, eis que eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é o quê? Em que o ímpio viva. Deus não quer que ninguém de nós venhamos morrer. Mas ele diz: convertei-vos, convertei-vos, por que razão morrereis? Queridos irmãos e amigos, Deus vai colocar um fim a este mundo. E aqui diz que a batalha será travada. E que milhões, aqui não fala milhões, aqui fala de um grande número de pessoas que vão perecer. Mas depois que isso acontecer, diz no versículo 17 de Apocalipse, o 16, que essa batalha vai se dar lugar. E congregaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E aí, aqui diz assim, mais abaixo, aí o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quando isto acontecer, Deus vai dizer: está feito. E houve trovões, relâmpagos e vozes, e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este terremoto, grande e forte. Irmãos, isso está prestes a acontecer. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos, eu não vou ler não, está lá em Jeremias 7, verso 3, o Senhor disse assim: olha, melhorai os vossos caminhos, convertei-vos. Então Deus quer que nós melhoremos os nossos caminhos, porque Deus não quer que nós venhamos perder a nossa salvação. Eu quero que os irmãos, ao sair daqui, os irmãos saiam com o seguinte pensamento: qual será o meu destino? Eu serei salvo ou estarei perdido? Que Deus nos abençoe.
que nós possamos naquele dia sair vitoriosos e que um dia possamos estar no reino de Jesus. E lá, meus irmãos, tudo aquilo que Satanás tirou de nós, a paz, a alegria, a felicidade, que nós possamos alcançar no reino de Cristo. E que naquele dia nós possamos, então, estar aos pés do nosso Senhor Jesus, lá em seu santo reino. Este é meu desejo a mim e a todos. Que Deus nos abençoe para isto. Eu queria convidar a todos os irmãos que saibam, principalmente o conjunto, né, para vir aqui à frente, para nós cantarmos aquele hino, o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo não é ficar aqui não, tá, meus irmãos? O melhor lugar do mundo, nós vamos ver aonde é e precisamos estar neste lugar. Nós iremos, então, ouvir pelo conjunto este hino, o melhor lugar no mundo. É nesse lugar que Jesus quer que eu e você esteja lá. Jesus quer que nós desviemos nossos pensamentos deste mundo, porque há um mundo melhor, um mundo que nós não conhecemos, um mundo que Ele almeja para cada um de nós. Felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto,
Queridos irmãos, o nosso Salvador, Ele quer que nós estejamos a seus pés. Ele quer que nós estejamos no melhor lugar do mundo. Mas Ele diz, nessa época materialista em que nós vivemos, onde as pessoas estão muito preocupadas com o material, adquirir, adquirir, adquirir e adquirir. O inimigo, ele quer isto. Se nós ficarmos preocupados somente com as coisas materiais, coisas deste mundo, nós vamos ser igual a mulher de Ló. A mulher de Ló ficou tão apegada às coisas deste mundo. Ela perdeu a sua vida e perdeu a salvação. E Jesus não quer que nós sejamos apegados a essas coisas. Ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com a que haveis de vestir. Depois ele disse: buscai primeiro o que mesmo? O reino de Deus. E que mais? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos nos colocar de joelhos e faremos a última oração. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje.